libertar o verso aprisionado! O Brasil ocupa o 79º lugar entre 188 nações no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano, que leva conta indicadores, questões como renda, educação e saúde. Porém, caiu 19 posições na questão entre a diferença entre ricos e pobres. Os sarais de hoje não precisam mais de peões de cauda, trajes a rigor ou serviçais, apenas de pessoas que queiram compartilhar suas ideias e a sua arte de todas as formas. E com a intenção de fortalecer a arte independente e a cultura da rua, o Slam Resistência foi criado e consiste em poesias autorais, improvisadas, decoradas ou lidas, que são recitadas a capela. É uma poesia livre. E as apresentações recebem uma nota de pessoas escolhidas da plateia e, ao final do ano, os poetas com mais destaque disputam com ganhadores de todo o país. Nós somos a introspecção, a sombra que assombra a luz do farol, a vírgula na linha de prantos e pontos, a muda que grita com seu fruto proibido, que o plástico, em suas palavras tortas, merece quando a luz a toca. Entre ânsias, soluços, repulsas e cílios cerrados, o Salvador padece em busca de um abrigo no sol. Tem muito rapper bom aí que não tá sendo gravado porque não tem condições de pagar uma produção. Tem muito escritor tentando publicar um livro, como eu mesmo, e não tenho R$5.000 para pagar uma porcaria de uma publicação, e a gente não tem esse incentivo. É uma forma de colocar isso pra pessoa, de você ver, você olhar uma plateia, tá ligado? Tipo, naquele momento que você tá falando, todo mundo prestando atenção em você, você tocando, você sentir aquelas pessoas em brasa, tá ligado? Pegando fogo. O Ministério da Cultura não tem controle sobre a realização de 8.000 projetos culturais previstos pela lei. Na manhã de junho de 2016, uma operação em São Paulo que investiga desvio em projetos culturais financiados pela Lei Rouanet desarticulou um grupo criminoso que, segundo a Polícia Federal, atuava há quase 20 anos desviando recursos públicos. Durante esse período, ainda de acordo com a Polícia Federal, o grupo conseguiu a aprovação de 170 milhões de reais em projetos. E de acordo com o Ministério da Cultura, dos quase 10.000 projetos apresentados em um ano, em média, pouco mais da metade, 54%, é aprovado para buscar a captação e cerca de 35% conseguem a verba do setor privado. Tipo, do mesmo jeito que tem uma poesia foda de sei lá, mano, do Leninski, eu também tenho uns mano aqui na minha quebrada, sabe? Por que eu tenho que ir lá pra buscar isso? Por que eu não posso ter isso na minha quebrada? Eu acho que a importância é a gente mostrar isso, sabe? Que a arte não se limita a um grupo seleto, sabe? O poeta não é um mano que vive no topo de uma masmorra, com uma barbona, escreve em pergaminho com a pena, sabe? Uns bagulho com umas palavras, umas proparoxítonas, umas palavras difíceis de entender. Não, mano, é além disso. É a linguagem simples, é na simplicidade, sabe? Eu acho que a importância é essa, sabe? Tipo, mostrar que despertar. A importância é despertar o poeta, o artista, o dançarino, o ator, que tem dentro de cada um. Desenvolver isso. Qual a sua chance de voar se até o passe livre eles podem cortar? Qual a sua chance de voar se a missão da PM é nos massacrar? Qual a sua chance de voar se o perfil da empresa você nunca fará? Mas, pé na porta é a expressão. Seguimos, mesmo que na contramão. Vai ter preto e pobre lá, pegando o que é nosso por direito. Em nossas asas ninguém vai botar defeito. Mas antes precisa haver união, só aí voaremos. E não cortarão nossas asas desta vez. E aí será um mau dia para ser burguês. A Lei Rouanet é um programa de incentivo cultural que tem o objetivo de facilitar o acesso às fontes da cultura, promovendo manifestações culturais, além de proteger os próprios artistas. Mas até que ponto
esse incentivo chega à arte da rua? No último sarau, ele ia acontecer com o apoio do governo, da prefeitura daqui de Itapevi, mas é aquela situação, né? Se no sarau tem crítica social, principalmente contra o governo, eles não podem fomentar um evento em que as pessoas que vão nesse evento falem mal de quem está fomentando, sabe? A gente tem que ter uma poesia podada, a gente tem que ter um limite, uma barreira, tá ligado? Você pode se expressar, mas falar mal do prefeito não pode não, entendeu? Não pode não, porque senão você tá indo além, né? Não pode isso aí. E isso é venda, tá ligado? Eles querem vendar a gente, é um muro que ergue, outro muro que ergue, um monte de muro que ergue, e a gente tentando... independentemente de se emancipar disso aí, né? Eu tava na reta e depois fui entender que o mundo é uma escola onde o filho chora e a mãe não vê. Bom, ele não fez nada comigo, mas eles enquadram porque acham que preto de moletom e toque é bandido. Em teoria, temos 24 horas por dia, 7 dias por semana e 12 meses por ano. E usamos o nosso tempo como bem entendemos. Infelizmente, alguns precisariam de um tempo a mais para realizar atividades simples, como esporte, escrever uma poesia ou até mesmo ir numa peça de teatro. Acho que eu falo por mim e por todos os moleques da minha quebrada que o slam, a poesia de forma geral é importante, porque é um dos poucos momentos que os meninos se veem livres, sabe, pra expressar sua arte, porque no dia a dia a gente é sufocado, é preso, a gente não pode falar. E aí você chega aqui e vê um monte de pivete, de moleque jovem, soltando a voz, falando papo reto. Acho que isso é importante, falar é importante. Com certeza, né? Seria muito fácil para mim escrever 10 poesias todo dia se eu acordasse com o melãozinho picado e não tivesse que fazer nada, né? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, às vezes tem um sarau lá do outro lado, que eu preciso de uma passagem de trem, que é um absurdo a R$3,80, e eu não tenho os benditos R$3,80 para pagar. Então sim, fez muita diferença a minha condição social. A cultura funk rap se espalha cada vez mais como uma das poucas formas que os jovens têm para serem ouvidos. E para você que está assistindo esse documentário, saiba que a arte nos permite transmitir ideias com que mude pensamentos e revoluciona uma sociedade inteira. E eles gritam para que saibam que na periferia há quem vá contra os estereótipos de drogas, tráfico e roubo. Porque o pobre, ele não é burro, ele não é alienado, ele não é que ele não gosta de um determinado estilo musical ou de uma determinada literatura, é que ele não teve acesso, ele não teve instrução para entendê-la, interpretá-la, daí ele acaba dizendo que não gosta. E isso é simplesmente culpa do ministro da Cultura, do ministro da Educação. Levante seus rabos e comecem a fazer alguma coisa que presta. Disseminem cultura nesse país. Esse é meu único sonho, é só isso que eu peço. O sonho pro slam é ver o slam, na verdade assim, tem uma filosofia que a gente usa no movimento social que eu construo, que é assim, é um movimento feito para deixar de existir. Eu acho que o meu sonho pro slam é quando ele deixar de habitar esses escadão, deixar de habitar as praças e habitar aqui dentro de cada um, tá ligado? E todo mundo reconhecer que tem uma voz, que tem alguma coisa pra falar, tá ligado? São mais de, 7 bilhões do mundo. Quando a gente conseguir ouvir aquilo de gente, eu vou estar realizado, entendeu? Quando todo mundo tiver uma chance pra falar, aí eu vou estar feliz. É impossível que a gente já tenha ouvido de tudo já. Todo mundo tem alguma coisa pra falar. O meu sonho é isso aí. Deixar de habitar o sarau no espaço cedido pro governo, no boteco. E habitar nos corações. Pra libertar o verso aprisionado! Sai,